Boa noite a todo mundo! Gente, começando mais uma live muito linda de uma série que eu estou fazendo junto com a Cris Grisório, falando sobre as 5 linguagens do amor. A ideia hoje é a gente falar, deixa eu colocar aqui. A ideia hoje é a gente falar um pouquinho das consequências da falta desse estímulo, né? Porque a gente falou na segunda-feira, se eu não me engano, da importância da gente falar as linguagens do amor, né? E a gente falou, inclusive, quais são as principais linguagens do amor e tudo. E sempre vem aquela questão, né? Mas e se a gente não estimular, Amanda, Cris, né? Cris já tá aqui, a sócia. O que acontece se a gente não fizer, se a gente não estimular essas linguagens, né? Então é isso que a gente vai falar aqui hoje com a Dona Cris. Deixa eu só aceitar. Opa, tem um gato querendo participar da live. Gente, eu acho que agora foi a Cris. Vamos ver o que aconteceu. Seja bem-vinda, sócia! Olá, tudo bem? Boa noite, minha linda. Boa noite, maravilhosa. É muito amor pra esse Brasil, né, Cris? Tá fazendo live 10 da noite pra gente aqui da Exatamente, é muito amor. Criançada na cama, Mandinha aí que se diga com o pequenininho dela, com os dois, né? né? Porque tá de férias, tá o Jean e a Eliana hoje aqui em Ah, você casa. tá o João e a Liana. Gente, haja amor, né, Mandinha? Então, Cris, seja bem-vinda. Cris, eu vou aproveitar porque como da última vez a Hum. gente falou rapidinho, né? Se apresenta aqui pro pessoal. Gente, assim, se vocês me seguem, não conhecem a Cris, né? Não sei o que eu vou fazer com vocês. Mas, né? Aí não sei, né? Porque falam da Cris, eu já lembro da Amanda. Falaram da Amanda, lembraram da Cris. Mas tá bem, tá valendo. Vamos lá. Tá Vamos lá. valendo. Então tá, então para quem não me conhece, eu sou a sócia da Amanda. Nós temos esse projeto Parentcast e Les Enfants Résilients, que são as crianças resilientes. E opa, tem um gatinho por aí. Tem um gato que tá querendo participar da live hoje, desde o É, começo eu já. e eu sou formada em programação neurolinguística desde 2020. E agora estou fazendo uma formação, um bacharelado em psicanálise. E desde então, mas já fazem mais de 10 anos que eu trabalho com as emoções, né? Comecei trabalhando em mim, claro, porque o melhor trabalho sempre começa em você. Comecei trabalhando em mim e aí quando eu vi o quanto aquilo era grande, o quanto aquilo era importante, eu comecei a passar para as pessoas. E aí nesse meio do caminho, eu participava da Associação Oxitocina, já faziam alguns anos, conheci a Amanda lá dentro. Nossos corações se cruzaram, nossos olhares, né, se cruzaram, os Deu match, corações né? deu match, os corações bateram, a gente viu que a gente tinha uma vontade em uma mesma área, em um mesmo movimento, e a gente acabou se reunindo, porque para mim e para Amanda também, não, acho que posso afirmar isso por você, quanto mais a gente tiver uma criança que crescer num ambiente saudável, e que tenha educação, que tenha saúde, que tenha respeito, muito respeito, e que seja uma criança que seja acolhida e que consiga entender os seus sentimentos, mais a gente vai ter uma criança, um adulto resiliente. E um adulto resiliente vai ser um governante, vai ser um médico, vai ser um professor, vai ser, não importa o que, mas uma pessoa resiliente ela vai ser muito mais saudável, não somente na vida dela, mas para a sociedade. Sim. Eu pensei, Cris, em começar a live. Gente, antes de eu falar o que eu queria falar, eu vou só falar assim, primeiro, bem-vindo todo mundo que tá entrando, né? Tem o pessoal bem ativo aqui, que já logo no comecinho, é muito lindo ver isso. Eu queria falar para vocês aproveitarem, gente, porque assim, eu e Cris, a gente trabalha muito em francês, porque como a gente mora na Suíça, a maior parte dos nossos trabalhos são em francês, porque a gente quer muito trabalhar aqui, aonde nessa terra que acolheu a gente. Então aproveitem vocês que são do Brasil, esse período que a gente está fazendo esses trabalhos, essas lives em português, né? Então aproveitem para tirar as dúvidas de vocês, aproveitem para vir aqui. Tirar as perguntas, esclarecer, né? Porque às vezes a gente fala, e aí você chega lá, tá lá com o teu filho, com a tua filha, ou com o maridão, fala assim, agora, não entendi nada que a Amanda falou, como é que tá aqui essa questão da linguagem do amor, então aproveitem esse momento, porque realmente a gente, né, vibra muito no nosso coração fazer os eventos em francês, até porque é questão de horário e tudo, né? Então aproveita aí a galera do Brasil que a gente tá dando essa brechinha nesse momento, né? Então, Exato. gente, a Cris teve essa ideia assim brilhante, né? De falar assim, Amanda, por que não a gente falar da
das consequências, o contrário, né? De tipo assim, se a criança não foi estimulada nas linguagens do amor dela, o que que isso vai acontecer? Eu pensei, Cris, em começar a live trazendo um exemplo que eu diria assim que é 99,99% da galera que tá aqui hoje assistindo a live, que eu sei que nós que somos da década de 90 para trás, né? Galera que então tem quantos anos? De 35 para mais, né? A maioria de nós, em algum grau, teve que se adaptar àquela situação. Então, ou seja, pais que estavam de uma certa forma ou brigando entre si ou gritando com a criança. A Cris sempre traz o exemplo, né, de engole teu choro, né? Então, muitos de nós crescemos nessa realidade, expostos a isso. E hoje a gente tem um termo que a gente usa que são crianças hiperadaptadas. Então, a criança que, por exemplo, a criança chorou. Aí uma vez a mãe falou, deixa chorar. Eu já escutei algumas vezes assim, chorar não rasga a boca. Então a criança que foi crescendo ouvindo isso, chegou um momento que ela falou assim, bom, não vale a pena então chorar, porque eu tô aqui chorando, né? Já vi que tem assim um pouco, né? Não mudou nada, tô aqui sozinha. Então a criança desiste de estar fazendo aquele estímulo. E aí ela cresce super educada, é uma criança assim que não dá trabalho, é uma criança assim boazinha, é uma criança muito comportada. Eu diria assim, pelo que eu conheço de mim, da Cris, assim, eu diria que 90% da galera que tá aqui nessa live hoje é dessa turma, né? Porque a minha turma é a turma da Cris, a criança que teve que se adaptar aos estímulos, né? E aqui, mais uma vez, a gente nunca vai trazer isso para jogar pedra para ninguém, mas a gente precisa olhar, porque é olhando que a gente vai acolher a nossa infância e que a gente vai nos tornar adultos com outros padrões, né? Que é essa questão de quebra de padrão. Então, muitos de nós hoje que passamos por essa criança que teve que engolir o choro, ou que você fala demais, eu escutei muito assim, toma água de chocalho e tal. Essa criança, ela foi crescendo quieta porque ela não queria chamar atenção, ela não queria não querer desobedecer e tal. E aí hoje, nós que somos adultos, hoje a gente tem um desafio muito grande, porque muitos nós que tivemos que estar sempre calados, sempre agradar o outro, a gente agora que hoje é adulto, fala assim, tá, mas agora você é adulto, você pode ter o emprego que você quiser, você pode ter o trabalho que você quiser, você pode pintar a cor do cabelo que você quiser, aí você fala, tá, mas o que eu quero? Porque eu cresci uma vida inteira agradando o outro, né? Então, assim, uma consequência positiva desse trabalho, que é você acolher a criança desde a hora zero, falar a linguagem do amor dela. Você falar a linguagem do amor, gente, se eu traduzisse em uma frase o que é você, essa questão da linguagem do amor, é você olhar para a criança e falar assim: eu te vejo. Porque quando você fala eu te amo na língua daquela pessoa, você também está falando eu te vejo. Entende? Então você tira esse peso da criança de estar querendo te agradar. Porque a gente, como mãe, fica sempre projetando expectativa na criança. Mas quando você fala assim, não, mas esse é o meu jeito de amar, o da criança é outro. E eu vejo o teu jeitinho, eu vejo as tuas necessidades, meu filho, minha filha. Isso sim cria um novo padrão, novos seres humanos, né? Então, joga aí a bola pra ti, sócia. Isso cria um vínculo, né? Isso cria um É. vínculo e é assim, a grande problemática é que 90% das pessoas, e podemos até subir isso aí para 99%, fazem o que fazem e nem sabem por que fazem. Quando eu pergunto para as pessoas assim, eu digo, tá, ok, por que que você faz isso como trabalho? Ah, sei lá, porque meu pai fazia, meu tio fazia, meu avô fazia, então eu faço também. Ou então é assim, não, meu pai e minha mãe não tiveram estudo, não puderam fazer nada, então eu decidi fazer por eles. Mas é sempre por eles, nunca é por si mesmo. E isso é uma grande, e isso está muito ligado à autoestima, porque assim, isso é um alerta para pai e mãe. Pai e mãe são lei na vida dos filhos. Que gostem ou que não gostem, diga assim, meu filho não me escuta, mentira. Escuta e tá o tempo todo tentando te agradar. Mesmo que seja de uma maneira que não que para você parece que ele está distorcendo as coisas, mas filho, tudo que mãe e pai falam é lei para filho. Então, muito cuidado com o que vocês falam, porque você falou uma coisa na infância, por exemplo, o exemplo que a Amanda trouxe de, né, de fica quieto, menino, engole o choro. E aquilo virou lei. Então a criança cresce, se torna um adulto que cada vez que tem um problema e que sente vontade de chorar, ele faz o quê? Engole o choro. Porque é lei. A mãe e o pai deram essa temática, a mãe e o pai deram essa direção. Então, e isso está muito ligado a todas as linguagens. Então, vamos recapitular quais são as linguagens. As linguagens do amor são
toque físico, tempo de qualidade, atos de serviço. Ajuda Palavras aí, de Amanda. afirmação, Palavras de palavras de afirmação, afirmação, palavras de presentes. afirmação, quarto, e presentes, tá? Então são 5 linguagens. Essas 5 linguagens foram desenvolvidas em um método pelo Gary Schram, que é o autor das 5 linguagens do amor para casais, que é esse aqui, é esse livro. E aí, pouco tempo depois, ele fez os 5 linguagens do amor para as crianças. Qual é a diferença desses dois livros? É que dos casais, nossa, o adulto já tem uma pré-linguagem estabelecida, certo? O adulto já tem, eu tenho uma linguagem, uma maneira que eu me sinto mais amada do que outra. Então, por exemplo, vamos dizer assim, o meu presentes é a minha última linguagem do amor. Eu gosto de receber presentes, mas é a minha última linguagem do amor. Então, se você ficar me presenteando o tempo todo, eu posso até me sentir importante, mas eu não vou me sentir tão amada quanto se você me abraçar. A Amandinha, palavras de afirmação, né? Sim. Então, assim, Amandinha, palavras de afirmação, não sei qual é a tua última linguagem, mas Nem eu lembro agora, mas presente também tá uma de menos, assim. Muito palavra de afirmação, é. tempo de qualidade. Então, a Amandinha é assim, ó, se eu chego na casa dela e eu cumprimento ela com um abraço, ela não, ela é toque físico, ela tem um toque físico, mas é mais palavra de afirmação. Mas se eu abraçar e não falar algo bom para ela, não tem tanto valor do que quando eu chego e digo: você é maravilhosa, linda, perfeita, não sei o quê, e arrebento nos elogios. Eu não é, Mandinha? É verdade. Eu não é assim. Então, adulto já tem uma linguagem pré-estabelecida. Criança não tem ainda. Criança nasceu, está trabalhando as 5 linguagens. E a vantagem de trabalhar as 5 linguagens, a gente já falou na outra live, é que depois a criança cresce um adulto que consegue interpretar facilmente a linguagem do outro e consegue se adaptar e mostrar para o outro como é que ele se sente amado. Quem se sente amado se sente feliz, se sente com uma autoestima muito melhor, tem muito mais vontade de fazer as coisas, se sente seguro de si, segurança, que é algo muito importante. E, mas é assim, tudo tem um lado contrário. Tudo tem um lado contrário. Quem não trabalhou, ou as crianças que isso não está sendo trabalhado. Então tem várias problemáticas. À medida que é dos 0 até os 5 anos, a gente estabelece, a gente pode trabalhar todas as línguas. Quanto mais a gente trabalha elas, mais elas se afirmam. Depois dos 5, tem uma que fica mais pré-estabelecida. E aí tem uma coisa que eu falei na outra live, que até a Jordana que estava com a gente, ela até fez assim, como? Né? Que foi a linguagem que é menos trabalhada é aquela que vai se tornar prioridade. Ou seja, aquilo que eu não recebi vai se tornar um monstrinho dentro de mim. É tipo assim, vai ser aquilo que você não recebeu, vai ser aquela fonte da carência, né? Vai ser a Isso fonte. acho muito interessante, assim, colocar, tipo assim, colocar um marca-texto nisso que a Cris está falando, porque assim, a grosso modo, muitos de nós hoje, né, que eu tava falando no começo da live, assim, dessa que tem entre 30 e 40 anos pra cima, né, porque assim, eu falo isso porque tem uma galera que é mais nova que os pais já estavam com outra mentalidade, né, já tinha mais informação, já tinha acesso à informação. Mas assim, essa galera que foi criada com algum certo grau de carência, hoje ela tem que suprir essa carência, né? Então tá aí na terapia, tá fazendo psicólogo e tudo. Então, assim, o trabalho que eu e Cris fazemos é o trabalho inverso. Como a gente suprir, tipo assim, preencher as nossas crianças com amor para que elas não tenham tanto déficit emocional, tanto déficit emotivo na vida adulta. Entende? Só Então, que, assim, é um trabalho muito profundo, né? só que assim, eu acho que é muito legal a gente falar também que assim, quando a gente fala criança, 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 então as pessoas estão o tempo todo pensando, ai, tá mimando a criança. Primeiro, não tem nada a ver com mimar a criança. Vamos começar colocando aí os Os pontos pingos aí. nos Não tem, i, sim. eu sempre trago isso e sempre digo, seja aqui nas lives, seja nas reuniões, seja nos workshops, presencial ou não, quando me perguntam, eu sempre digo, uma criança que não tem quadro é uma criança jogada no meio de uma grande cidade Regras, né? perdida. Que não tem Se ela, regras. se ela não tem regra, se ela não tem uma previsibilidade dentro de casa, é uma criança que está jogada no meio de uma grande cidade perdida no meio das pessoas. Então, imagine uma criança de 5, 6 anos perdida no meio de uma grande cidade. Dificilmente ela vai sobreviver. E ela tá, o instinto dela
interno, tá tentando sobreviver, mas só que ela não sabe como fazer aquilo. E aí ela fica aquela criança que tá sem limites, mas a criança sem limites, ela tá gritando pedindo limites. Essa é a verdade. Sim. Essa é a verdade. A criança que tá sem limites, quando diz assim, o meu filho não tem limite, ou o filho da fulana não tem limite, e tá gritando pedindo limite. Criança pede limite. E ele se expressa fazendo besteira, fazendo muita besteira, que é a maneira dele dizer, você tá me vendo? Eu estou aqui, eu estou aqui. Mas o trabalho que a gente faz com a Amanda é mais direcionado, é assim, a criança é o resultado daquilo que a gente está fazendo. Agora, a nossa intenção é assim, mas só que para mim chegar na criança, eu preciso chegar no pai e na mãe. Eu preciso chegar no educador dessa criança. Então, o foco maior é esse educador, porque a criança é o resultado. Uma vez que você, adulto, você pai, você mãe, você entende o que você está sentindo, você sabe o que está se passando dentro de você, você aprende, você consegue identificar essas linguagens dentro de você. Tá, essa aqui é a minha linguagem principal, e por causa da carência que eu tive aqui, eu faço todas essas coisas aqui para chamar atenção. Exemplo, uma pessoa que teve, e não é só chamar atenção, tá? Às vezes é ainda mais profundo o movimento. Uma pessoa que é palavras de afirmação, que a língua principal é palavras de afirmação. Essa criança, esse adulto que tem a linguagem principal palavras de afirmação, é a criança que todas as vezes que fazia alguma coisa nunca foi elogiado. Então, exemplo, trazia uma boa nota da escola, você não fez mais do que a tua obrigação. Se vestia e corria para o pai e dizia assim: pai, como é que eu tô? Ai, menina, não perturba a minha cabeça, tá bom assim do jeito que você tá. Vai perguntar para sua mãe. A criança então a criança que não recebeu elogios, que não foi, ou, por exemplo, uma coisa que é muito corrente no meio dos pais, e quando falo isso, me coloco no meio porque eu já fiz isso. A criança faz uma besteira, vira um copo de leite e faz aquela bagunça. Ao invés da mãe e do pai acolher e ok, tá, a besteira foi feita, tá, vamos limpar, tá tudo bem. O importante é a gente limpar, vamos limpar junto? Agora, a reação principal do pai e da mãe é: olha, menina, você nunca faz nada certo. Então, você tá dando uma afirmação. Vocês E você entendem tá que isso é. resumindo a criança ao errado, né? Tipo assim, tudo que você faz é errado, né? Exatamente. A gente não tem noção como pai e mãe quantas nossas palavras são poderosas, né? Pai e mãe são lei, mais uma vez. Pai e mãe são lei. Então, quando eu digo para a criança, você não faz nada certo, ela cresce com aquilo dentro dela e ela se torna um adulto que vai ter muita dificuldade de começar e terminar uma coisa, porque ela não se acha suficiente, aquele adulto não se acha suficiente. Quando tá num trabalho, num posto que é bom, que tenha, que tem peso, que tem um valor aquilo que a pessoa está fazendo, mas ela não consegue receber elogios, ela sempre acha que é insuficiente, ela sempre vai achar que não é o suficiente para aquilo, que ela não é boa para aquilo que ela faz. E não é que ela verbaliza isso. Não é que ela vai chegar para o chefe e vai dizer assim: não, eu não sou boa no que eu estou fazendo. Mesmo que todo mundo está elogiando. Mas é dentro de si, ela se acha incapaz. Dentro de si tem uma vozinha gritando lá no fundo do inconsciente, dizendo assim: você não é capaz. Você faz tudo errado. Você Então, não é boa o quando suficiente, né? você não é boa o suficiente. Por que que isso acontece? Então, vamos trazer um pouquinho dos termos científicos. A criança quando nasce, nós quando nascemos, a gente tem o nosso cérebro, a nossa psique, ela é formada em consciente e inconsciente. O inconsciente é tudo que eu não me lembro, tudo aquilo que aconteceu ontem que eu já não me lembro, tá lá no inconsciente. Tudo aquilo que aconteceu há 10 anos atrás e tá lá no inconsciente, eu não me lembro, eu não sei. Mas tudo que é consciente é isso que está acontecendo aqui agora. Eu sei o que eu estou fazendo agora, eu sei o que eu comi no jantar hoje, eu sei o que eu fiz ontem. Então tá no consciente, ainda tá no consciente. E tem coisas que ficam no consciente por um tempo e depois elas vão para o inconsciente e a gente esquece. Mas está tudo lá. A gente nós somos um programa de computador. A gente não. A gente acredita que a gente esquece as coisas, mas na verdade a gente não esquece, a gente arquiva tudo. Tudo é arquivado, tudo. Por menorzinho que seja, tudo é arquivado. E quando a gente nasce, entre o consciente e o inconsciente, então vamos imaginar assim um grande círculo,
E a metade desse círculo para cima é consciente e para baixo é inconsciente. No meio desse círculo tem uma portinha que ela está aberta. Essa portinha algumas pessoas chamam de subconsciente, outras chamam de ego, de superego. Existem alguns termos, mas vamos chamar ele de subconsciente. Esse subconsciente, ele fica, na verdade eu gosto de chamar mais de ego, né? Esse ego ele fica aberto até os 7 anos e que agora já começa a se afirmar que é muito antes, que pode ser até os 4, 5 anos, porque as crianças estão muito mais avançadas, eles têm muito mais informações do que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Então, como está muito mais rápido a, a absorção de coisas, por uma questão de sobrevivência, por uma questão de segurança do ser humano, olha como isso é importante. Uma questão de segurança do ser humano, e isso está se fechando antes. Então, antes se fechava aos 7 anos. Então, aos 7 anos se fechava. Então, tudo que você falou para a criança até os 6 anos, imagina que não tem filtro aqui. Essa portinha é como um filtro. Não tem. E aí tudo tá passando lá pra dentro. Então você diz assim, ó, você não é boa o suficiente. Foi lá pro inconsciente. Mas parece que ela esqueceu, mas não, mas tá arquivado. Ah, você, a criança que gostava de colo, e você dizia assim, ai menino, você é muito. Você fica grudado em mim o tempo todo, não quero. Não quero que você fique aqui no meu colo o tempo todo. Foi lá pro inconsciente. E como é que vai pro inconsciente? Vai pro inconsciente na coisa assim, tipo, a criança que você não é boa o suficiente. Ah, você não pode, não me dava um colo, então quer dizer que toque físico, que colo, que pegar no outro é algo que é ruim, não é bom. Então é assim que eu guardo lá dentro. E aí eu vou depositando as coisas na minha caixinha de Pandora, que eu digo que o inconsciente é a minha caixinha de Pandora. E aí fica tudo lá dentro. Só que isso tudo que está lá dentro são coisas que servem para a nossa sobrevivência a partir dos 7 anos. Porque criança não é assim. Eu digo que criança tem um instinto suicida dos 0 até os 7. Porque criança dos 0 aos 7, eles não sabem o perigo, eles fazem um monte de coisa que não é para fazer, que é arriscado. Já viu criança cair até os 7 anos? Ele cai, a primeira coisa que ele bate, a cabeça. É a primeira coisa que ele bate. Querem brincar com fogo, querem mexer na eletricidade, ficam doentes do nada. Então, eu digo assim, dos 0 aos 7 anos, assim, os pais que lutem para manter vivas essas crianças, porque realmente eles têm aquele instinto do, do, do- Da do- descoberta, né? da descoberta, e essa descoberta pode, infelizmente, levar à morte. Então, mas por quê? Porque eles não têm esse filtro. Então tá tudo muito aberto, tá tudo muito misturado, então tá tudo bem, eles estão descobrindo. Uma vez que fechou, então tudo que eu preciso para sobreviver está ali dentro. Então, exemplo, nessa idade de 0 a 7 é quando a gente encosta numa tomada elétrica, por exemplo, e eu sei que isso dá choque. E aí eu não vou encostar novamente. A criança normalmente ela encosta, ela põe os dedinhos lá na tomada, ela leva o choque, ela sentiu, o inconsciente já guardou, já sabe. Tomada, choque faz mal. Então ela não vai encostar 2 vezes. Ela pode fazer em outros momentos, a gente pode fazer isso em outros momentos da vida, mas vai ser realmente por acidente, mas você não vai de maneira intencional fazer. E isso fica tudo lá dentro. Então é assim, cada vez que você chega e você vai tentar abraçar alguém que tem uma linguagem, toque físico, mas que não recebeu toque físico saudável durante a infância, a pessoa tem a tendência de te repulsar. Por quê? Porque ela quer muito aquilo. Ela quer muito, 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 mas ela vai repulsar, porque foi dito para ela na infância que aquilo, através de atos, de palavras, de gestos, foi dito para ela que aquilo não era bom. Então, então o inconsciente dela, o inconsciente já, ele faz esse mecanismo, ele reage no corpo, porque tudo no cérebro ele funciona assim. Primeiro você forma um pensamento. O pensamento vai formar uma sensação. Você tem uma sensação no teu corpo. E aí, depois dessa sensação, você parte para ação. Então, assim, tipo, é como igual quando a gente leva você vê uma situação de perigo. Primeiro pensamento, perigo. Aí o corpo vai manifestar alguma coisa. É aquela sensação de fuga, de eu preciso sair daqui. E aí A gente você vai fala, reagir. ou vai congelar ou vai fugir, né? Ou vai pro ataque, Exatamente. né? Exatamente. Então, e aí você reage. E a mesma coisa funciona com relação às linguagens. Então, alguém que não recebeu palavras de afirmação, não foi
acolhido, não foi elogiado por coisas muito simples como limpar uma mesa aos 3 anos de idade e limpou super mal, mas não foi elogiado por aquilo, começa a crescer achando que não é suficiente. Então, cada vez que alguém vier tentar, desculpa, vier tentar elogiar, ou então ela mesma fizer alguma coisa, por melhor que seja, o inconsciente vai dizer assim: isso não é bom, você precisa de mais. Sim. Cris, eu queria só fazer um parênteses nisso que você está falando, até para evitar para o pessoal que está assistindo perguntar se vocês têm alguma dúvida. Eu queria só fazer um parênteses, porque assim, tudo isso que a Cris está falando é muito assim para a gente colocar consciência nas nossas atitudes como pais, porque né, a Cris Hum. fala dessa questão do ego, né? Do ego, do subconsciente, que é desse de 0 a 7. E a gente sabe assim que a gente fala assim, se a gente fosse fazer uma casa, a fundação, aquela basezona da casa, se pensando assim no cérebro, né, desenvolvimento humano, é de 0 a 3, né? Então a gente fala que grande base da personalidade nossa tem essa questão do subconsciente de 0 a 7, mas tipo assim, o primeiro cimentado, a primeira escavada, vamos dizer assim, para construir uma casa que seria nossa cabeça, né, nossa personalidade é de 0 a 3. Então, por que a gente fala isso? Por que a Cris está falando isso? Não é para você agora, como mãe, que acabou. Tipo assim, imagina uma pessoa que está entrando aqui na live e você acabou de falar, menina, engole o choro, e você entrou na live. Aí você já está assim, ai Uhum. meu Deus, a Cris e a Amanda falaram que não pode falar isso. Aí vai vir aquele super sentimento de culpa, né? Então, assim, tudo que a gente traz aqui nunca é para você sair nem com sentimento de culpa, nem para você começar agora a apontar o dedo para os pais, né? Porque isso aconteceu comigo quando eu comecei a estudar a parentalidade. Né? Uma vez eu liguei para minha mãe e falei assim: poxa, mãe, por que tu fez isso, 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 isso? Aí ela falou assim: minha filha, né? Primeiro, né? Eu te tive muito nova, né? Ela me teve com 19 anos. Eu te dei o que eu podia te dar naquela época. Agora você é adulta, você com as ferramentas que você está recebendo, o que você vai fazer com essas ferramentas para ser mãe para o teu filho, né? E isso eu acho muito importante assim, a gente bater nessa tecla, porque tudo aqui que a gente traz como ferramenta jamais é nem para ficar culpando ninguém, nem ficar para julgando ninguém. É sempre para, tipo assim, beleza. O desenvolvimento do ser humano acontece dessa forma. Ok, o desenvolvimento da personalidade existe dessa forma. Como eu, como mãe, como eu, como pai, eu posso colocar mais consciência nesse processo, né? Porque assim, gente, antes, tudo isso que a Cris está falando, a Cris, ela estuda psicanálise, a Cris é coach, tem formação em PNL, né? Eu sou pediatra, então assim, esses conhecimentos, até anos atrás, só era acessado por essas pessoas, pessoas que estavam dentro da universidade. Hoje vocês têm a chance de estar aqui dentro de uma live e estar tendo contato com esse conhecimento, né? Então isso é muito grande, é muito profundo. Mas ao mesmo tempo, se a pessoa vem aqui, fica 5 segundos e vai e não consegue absorver a informação toda do começo ao fim, pode ter essas informações mastigadas e aí você vai ficar cada vez só mais se culpando, né? Eu vejo que quando eu comecei a consumir conteúdo de Instagram com relação à parentalidade, eu me sentia a pior mãe do mundo, porque eu falava, caramba, meu, eu não tô respondendo às necessidades emocionais do meu filho. Caramba, meu, eu devia estar fazendo aquilo, eu devia ser aquilo lá, não tô aquela mãe, né, pó de margarina que eu via nos Instagrams. E aí eu falei assim, não, peraí, eu devo estar vendo isso de uma forma superficial, quero aprender isso a fundo, né? Então, eu sei que também a Cris tem essa fome, né, de ir mais a fundo. Então, quando a gente for entendendo as causas disso tudo, como que se forma um ser humano, a gente sente, assim, que agora a gente pode ter uma certa obrigação, não sente assim, não que a gente é obrigado, mas, tipo assim, que a gente precisa falar isso pro mundo, porque a gente não pode continuar falando para as crianças, é só um tapinha, eu tô adulto hoje, eu sobrevivi. Sobreviveu. Eu não quero que meu filho seja sobrevivente, gente. Eu quero que meu filho seja extraordinário. Eu quero que meu filho tenha orgulho de ser o que ele é. Pra que continuar gerando seres humanos sobreviventes? A gente tem que parar com isso. A gente tem que parar com esses maus tratos e fingir que tá tudo bem. Entendeu? Então, assim, lá em casa a gente tem uma brincadeira, né? Que tem uma história que o rei tava nu e aí todo mundo. Aí o rei fala, não, olha a roupa do rei, não sei o quê. Aí vem uma criancinha e fala assim, o rei falou assim, é uma roupa que só os inteligentes viam, né? E aí, na verdade, o rei tava nu. E aí passa uma criança e fala, gente, o rei tá nu. Só que Hum. ninguém podia falar porque não queriam contrariar o rei, né? E eu vejo que o meu trabalho com a Cris, eu brinco que o meu trabalho com a Cris é falar, não, gente, o rei tá nu. Não Vamos vai parar estar, com não. isso, né? Porque quem tá pagando o preço são os nossos filhos. Como a gente pagou a alguns, né, quando a gente estava na primeira infância, mas assim, os nossos pais não tinham acesso à informação que nós temos hoje. Então não tem como a Hum. gente continuar fingindo que tá tudo bem, sendo que
Não, gente, a gente sabe, hoje a gente tem como fazer diferente, porque a gente tem livro, porque a gente tem live, porque a gente tem Facebook, tem YouTube, tem podcast, tem não sei o quê, Hum, né? Então, exato. acho que fica muito assim, muita gente, eu e Cris, a gente recebe muito assim, gente falando assim, ai, mas eu tentei essa parentalidade e tá muito difícil. Claro que tá difícil, porque o nosso mundo de viver hoje é incompatível com a família, né? Então, assim, a gente está numa uma forma de viver tão louca que quem está pagando o preço são as crianças. Então, eu sinto assim, o nosso trabalho muito como as guardiãs da infância, né? Como o pessoal do Brasil fala, que é nesse sentido assim, gente, a gente continuar dessa forma, quem é que vai olhar pelos nossos filhos, né? Hum, exato, E exato. E até mesmo porque a gente é assim, quando você entra nisso, quando você diz assim, tá muito difícil de fazer essa parentalidade consciente, e tá difícil mesmo, porque para fazer uma parentalidade consciente, você tem que olhar para você primeiro. E se você entra nessa energia da vítima, né? Do ai, o meu pai e a minha mãe fizeram, então a culpa é deles, então eu entrei na vítima. E tá no lugar da vítima é muito gostoso, é muito bom tá lá, porque quando eu tô lá eu não preciso olhar para mais nada, eu só olho para o outro que me machucou, né? E só que é assim, como a Mandinha disse, nós adultos dessa nossa geração, nós somos sobreviventes de uma geração que não tinha esses utensílios. Só que nós somos sobreviventes que a gente tem duas escolhas. Uma, a gente se coloca no lugar da vítima e fica lá sangrando em cima das crianças, as nossas feridas, ou então a gente cura e a gente para de sangrar em cima deles. E aí a gente faz diferente. Só que é assim, se você vai tentar fazer uma parentalidade consciente, mas você ainda continua culpando os teus pais, você não tá afim de olhar para as tuas feridas, eu sinto te dizer, você vai sangrar e você vai sangrar ainda pior do que os teus pais, porque além de sangrar aquilo que tá doendo em você, em cima dos teus filhos, além disso, você vai se tornar uma pessoa tão permissiva porque você vai acreditar que você deve deixar os teus filhos fazer tudo aquilo que você não pode fazer. E nem tudo aquilo que nós não pudemos fazer, porque nem tudo que nossos pais nos deram foi errado. Muito das coisas que eles nos deram, mesmo que tenha sido de uma maneira distorcida, mas eram importantes. É isso que formou o nosso caráter. você É não isso pode que nos negar o que fez. você recebeu, né? Tá entendendo? Então é assim, eu não nesse caminho, se você não decidir que eu vou olhar para mim, eu não adianta que eu não vou conseguir fazer no outro. Eu não vou conseguir trabalhar no outro aquilo que eu não consigo, eu não sou capaz de dar para mim. Se eu não me acho o suficiente, como é que eu vou achar que o outro é suficiente? E aqui eu já saio eu já saio dos filhos, é para a vida, é para todo mundo. Eu não consigo, eu sempre digo isso. Eu só vejo no outro aquilo que está em mim. Então, se eu vejo as pessoas e eu acredito que as pessoas são boas, que as pessoas são capazes, que elas têm talento, que elas podem fazer as coisas, eu não estou vendo isso nelas. Eu estou vendo isso em mim. Isso está dentro de mim. Agora, quando eu sou a pessoa que eu digo assim, nossa, tudo dá errado, nada funciona, ninguém é legal comigo, sou eu. Eu estou dizendo isso para mim. Eu não tô vendo no outro o que não existe, não existe em mim. Tudo que está no outro está em mim. Porque é a história do Narciso achar feio tudo aquilo que não é espelho. Então, Uhum, todo mundo é espelho na minha uhum. vida. Então, fazer esse movimento é fazer esse movimento primeiro para você. Por isso que esse workshop é justamente sobre isso, sobre encontrar a minha linguagem, para que aí eu possa decifrar a linguagem do outro e automaticamente eu tenha uma comunicação mais assertiva. Só Eu que vejo para assim. Ah, desculpa, fez lá. pode ir. Não, e também você falou assim, achar a minha linguagem, né? Que aqui a gente tá falando também as consequências do não fazer, né? Então, tipo assim, esse negócio de 5 linguagens do amor é bobeira, eu não vou fazer, não. Então, assim, quando você não sabe a tua linguagem do amor, você continua na carência, porque o que eu vejo, né? A gente tem uma tendência de sempre estar esperando do outro, né? Então, eu quero que o outro me valorize. Eu quero, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, Amanda. Eu tenho muito forte essa questão das palavras de afirmação. Sendo que engraçado que no dia que eu fiz o workshop com a Cris, até não deu mais, em primeiro lugar, já não deu mais palavra de afirmação, já veio para segunda e primeiro foi tempo de qualidade. Então, isso é uma coisa também de falar que isso, né, ao longo que você vai se conhecendo, você vai Vai se mudando. nutrindo, as linguagens do amor também mudam. E daí, eu sempre esperava muito, assim, alguém falar assim, uau, né, você fez isso, parabéns e tal. E aí eu fui trabalhando, né? Falei assim, meu Deus, você é linda, você é inteligente. Outro dia eu falei para uma amiga minha assim, falei assim, gente, até tempos atrás, anos atrás, eu me achava muito burra. Aí ela falou assim, como assim,
amiga, tu é médica, tu é pediatra, É tu mora na médica. Suíça. Hã? É médica e é burra. É, né? Aí eu falei assim, não, mas assim, porque, tipo assim, na minha casa todo mundo é muito inteligente, eles são muito rápidos, né? E, então, assim, já o nível já é lá em cima, né? Então, eu me comparando com meus irmãos, eu sempre me achei muito burra, entende? Então, Uhum. assim, então foi muito um trabalho interno de falar assim, não, você é inteligente, porque não é, gente, nunca vai ser uma questão de diploma na parede, não é isso. É muito a sua visão, como você se vê no espelho, entende? Então, assim, Exato. eu, não é? Então era sempre muito assim, querendo a validação de fora, sempre querendo. Quando eu fui entendendo que eu podia dar aquilo que eu esperava do outro, então eu podia falar sim, você é inteligente sim, sim, você é linda sim, sim, você pode sim, né? Então já aconteceu assim, aqui vocês estão me vendo em live falando pelos cotovelos. Chegou momentos de eu fazer videoconferência assim, só que em francês, gente, eu entrava muda e saía calada. Aí uma vez até minha mãe brincou, falou assim, filha, eu não tô reconhecendo a minha filha, não tem como você entrar em lugar algum e você entrar muda e sair calada. Isso é impossível, é incompatível com você. Mas aconteceu. Por quê? Porque tava assim, tanto bloqueios, né? Meu Deus, o que, que vão achar de mim? Se eu falar errado, se eu falar com sotaque, não sei o que lá, com meu sotaque brasileiro, né? Então você vê, uma coisa que eu tô aprendendo muito, assim, as caraminholas da nossa cabeça sempre são maiores do que a realidade Uhum. mesmo, né? Uhum. Então esse processo de você conhecer a tua linguagem do amor, o que acontece? Você começa a fazer o processo ao contrário, né? Seja, por exemplo, para quem é toque físico, como a Cris falou, passar um creme, fazer um carinho, ou até tipo assim, meu, eu tô indo precisando lá e vou fazer uma massagem, ou pedir para o companheiro, porque às vezes a gente até quer, mas a gente quer que o companheiro adivinhe o que tá dentro da nossa cabeça, né? E, Então, e não é só isso do se tocar. Normalmente, quem tem toque físico e não recebeu tem uma grande distorção também, que é a distorção de imagem. Se olha no espelho e não gosta do que está vendo. Então sim. e coloca mil defeitos no próprio corpo. E aí a gente entra que pode ser uma problemática, ou as pessoas, eu não sou nada contra isso, tá, gente? Tem cirurgias estéticas, mas muitas das pessoas que a gente vê mexendo na própria imagem tem, tem essa raiz. Se você vai procurar lá, ela tem essa raiz. Mas enfim, eu anotei, Amandinha, 10 pontos que eu acho que são importantes trazer, que são os 10 pontos negativos de não fazer de não saber a sua linguagem e não transmitir isso, não trabalhar isso com o outro, né? Porque, como eu disse, não é somente as crianças, a linguagem, as linguagens do amor, uma vez que eu descubro, eu posso trabalhar com todo mundo que está à minha volta. Então, são os meus filhos, o meu companheiro, meu namorado, meu chefe, minha colega de trabalho. Dá para trabalhar com todo mundo, que aí você consegue, você tem. É como se um. É mais ou menos assim, como se um leque se abrisse, você começa a entender através das reações que as pessoas têm e da maneira como as pessoas agem diante das situações, você começa a entender qual é a linguagem dela. E aí, uma vez que você entendeu qual é a linguagem dela, fica muito mais fácil de se comunicar. Então, primeiro, Isso. para mim, Posso dar um exemplo antes de você ir para os exemplos? pode. Antes de você falar os 10 tópicos, é assim, gente. Por exemplo, todo mundo eu sei que tem alguém que tem uma amiga que fala tocando, né? E eu tinha um pouquinho um ranço disso quando a pessoa fala assim, né? E vai pegando no braço e vai pegando não sei o quê. Tipo assim, olha para mim, né? E aí, quando eu entendi que isso era uma linguagem do amor, hoje eu olho e falo assim, cara, é a linguagem dela, né? E aí eu É a fico até maneira mais assim, dela. às vezes eu fico até mais perto da pessoa, sabe? Porque antes às vezes, assim, me incomodava um pouco, sendo bem sincera. Então, eu vejo Uhum, assim, o quanto que a gente vai ficando assim, cara, é o jeito da pessoa falar que, tipo assim, seja um olha pra mim, ou às vezes assim, eu tô aqui conectada com você, né? A pessoa tá ali, tá falando, tá tocando, e eu uhum. falo assim, cara, eu tô conectada aqui nessa conversa, que essa conversa tá muito legal pra mim. Então, assim, quanto que a gente vai também tendo uma doçura nas relações, né? Quando a gente começa a ter essa visão. Mas vai, pode falar, Cris. Exatamente, exatamente. Não, a vida fica muito mais fácil, gente. Vocês não imaginam o quanto a vida fica mais fácil. Mas vamos lá. Para mim, a mais importante é essa sensação de constante desamor. Uma pessoa que não sabe qual é a sua linguagem, ela não se sente amada. Por quê? Porque o outro não está falando a linguagem dela. Então, assim, imagine agora uma pessoa que a linguagem principal dela é palavras de afirmação. Então, ela gosta de receber elogios. Mas aí ela vai e ela tem um companheiro, por exemplo, que a linguagem dele é atos de serviço, porque você se comunica com o outro através da tua linguagem. Entende? Então, uma pessoa que palavras de afirmação é a linguagem dela, ela tem a tendência de elogiar muito as pessoas. Mas aí, se ela tá com alguém que a pessoa é atos de serviço,
a pessoa só tá fazendo. Então é assim, alguém que tá ali, que tá o tempo todo. Se precisa de alguma coisa, eu vou comprar isso para você. Eu vou limpar seu carro. Mas para ela não tá dizendo que ela tá que eu amo você. Não, não é isso que ela está entendendo, que ela precisa da afirmação. Então, quando você não sabe qual é a tua linguagem, quando você não sabe como você se sente amado, e aqui já fica uma dica, é aquilo que você faz muito pro outro, é aquilo que é a maneira como você se sente amada. Claro que não é uma regra, não quer dizer que e vai ser isso exatamente. Tem que fazer o teste lá, que depois, durante o workshop, a gente vai dar o teste completo para você fazer e encontrar a tua linguagem do amor. E aí, então, ela não se sente amada e ela tem essa sensação de desamor o tempo todo. Tipo, as pessoas estão fazendo, mas eu não me sinto amada por ninguém. Então, e essa sensação é muito ruim, E de não se assim, Cris, sentir. isso é tão profundo porque, tipo assim, você não se sente amada. Não quer dizer que o outro não esteja dizendo eu te amo. É aí que tá, Exatamente. assim, que eu não eu tô falando isso de novo porque a Cris acabou de falar, mas é pra tipo assim, traduzir pra ver se vai entranhar em vocês. Porque, gente, isso muda as regras do jogo. Porque, tipo assim, muitas vezes você não vai se sentir amada, mas não quer dizer que o outro não tá dizendo eu te amo, porque ele tá dizendo na língua Exato. dele. É como se um tá falando Exatamente. em inglês e outro tá falando chinês, entendeu? Então, um tá I love, o outro tá não sei o que lá, mas não quer dizer que eles não estão dizendo a mesma coisa, só estão falando de formas Exatamente. diferentes, né? Então Exatamente. você Então, tem que agora saber interpretar do imagina, outro, né? imagina agora um pai, uma mãe que a linguagem dela é presentes. Ela adora receber presentes e ela adora dar presentes. Então, quem tem linguagem principal de presentes é isso. E aí, ela tem um filho que, na verdade, um filho adolescente, ainda por cima, que a linguagem principal dele é tempo de qualidade. Tempo de qualidade quer dizer, não quer dizer que você tem que viajar com a pessoa, que você tem que estar sempre procurando um programa. Não, tempo de qualidade a pessoa é assim, senta, olha no olho dela e conversa com ela o tempo todo olhando para o olho dela. E ela sente que você está prestando atenção no que ela está falando. Tempo de qualidade. E ali a pessoa se sente amada. Mas só que daí essa mãe, para ela, tempo de qualidade é algo que ela nunca teve. Então, para ela não faz sentido nenhum. Faz sentido nenhum que dar tempo de qualidade, porque mesmo que ela queira, veja só, mesmo que aquilo tá gritando dentro dela, porque ela quer para ela, mas ela não consegue dar para o outro, porque ela não recebeu. Aí, o que que acontece? Ela fica presenteando esse adolescente o tempo todo com coisinhas, com presentes caros, ou então com coisinhas que ela fez, ou com uma pequena lembrança que ela encontrou. E ela diz assim: Poxa, eu faço tanto por esse menino e mesmo assim ele não me compreende. Mas é claro, você não está falando a mesma linguagem, ele está se sentindo como desamado. Está se sentindo. E olha só a reação em cadeia, porque o adolescente se sente desamado, mas a mãe também se sente desamada por esse filho. E isso é somente uma questão de comunicação. Tipo Não assim, eu tem. dei o presente, ele nem olhou. Fiz aquilo ali pra ele, ele nem deu bola, Tá né? entendendo? Então, esse para mim é o mais importante de todos, né? E aí, depois, na minha lista, eu coloquei bloqueios emocionais, onde não há afeto, onde o afeto não é percebido e não é recebido. Então, mesmo que eu receba afeto, mas se eu não está sendo falado na minha linguagem, eu não estou percebendo aquilo que as pessoas estão me dando. E isso vai causar os bloqueios emocionais da vida adulta. Exemplo que a gente acabou de falar, né? Se você anseia pelo toque físico, mas você repulsa a pessoa, porque dentro do teu inconsciente aquilo não é correto. Aumento de conflitos e mal-entendidos. A gente acabou de falar, né? Quando duas pessoas falam linguagens diferentes e não compreendem essa dinâmica, acontecem os mal-entendidos. Então é assim, eu já ouvi muitas vezes e acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido o fulano diz assim, a ciclana não me ama. E ela diz assim, mas eu faço tudo para você. Eu não sei mais o que fazer. E é só uma questão de mal-entendido, é só uma linguagem que está Tá desgaste trincada. nas. Exatamente, desgaste nas relações familiares e conjugais, que podem levar ao afastamento, traição emocional ou separações. Então, tenho visto no decorrer dos meus estudos, no decorrer dos meus atendimentos, muita gente se separar simplesmente porque não falam a mesma linguagem, não conseguem falar a mesma linguagem. Ou então, conflitos profundos com os filhos, e aí começa a perder a metrize das coisas e não consegue
dá seguimento e daí se torna aquela família completamente disfuncional e às vezes o que está necessitando é só aí que cada um entenda qual é a dinâmica da casa e que cada um entenda qual é a linguagem de cada membro para que as coisas se encaixem e as coisas aconteçam. Crianças que crescem inseguras, acreditando que não são amadas e suficientes, a gente já falou sobre isso. Solidão dentro das relações, ou seja, você pode estar cercada de pessoas, mas você se sente completamente sozinho. Você não se sente visto, você não se sente ah, acompanhado. Tem sempre essa sensação de vazio, de que está faltando alguma coisa. A autossabotagem, isso aqui é bem legal, bem interessante. A autossabotagem nos relacionamentos, por não saber expressar a forma de amor correta. Então, é assim, a autossabotagem é, eu recebo do outro algo que é muito bom, só que como não é a minha linguagem, eu começo a repulsar o outro para que ele vá para longe de Tipo, não mim. entende, né? Só não entende é porque aqui o Exatamente. outro tá querendo dar amor, né? Exatamente. E aí, e normalmente nesses casos, quando o outro vai embora, seja um companheiro, seja um amigo, enfim, quando o outro vai embora, às vezes até a perca de um trabalho, tá, gente? Isso acontece mesmo dentro do trabalho. Aí depois se dá conta do como aquele lugar era bom. Só que aí já é tarde. Então, vamos trabalhar também para não chegar nesse ponto. Queda da autoestima. Quem não sabe, não se sente amado, não se sente valorizado, não tem uma autoestima boa. Não se sente suficiente, como a gente já disse, não se sente importante no mundo. Ah, culpa e ressentimento, isso que também é bem interessante, que é assim, quando você não fala, por exemplo, a linguagem do teu filho ou do teu filho, e essa criança está sempre te repulsando, tá sempre em conflito, você se culpa muito, porque você fica dizendo assim, o que eu estou fazendo? Eu não sei mais o que fazer. E talvez eu não esteja fazendo o suficiente. Então você começa a achar que você não está fazendo o suficiente, você começa a achar que você não é uma boa mãe, que você não é uma boa esposa, que você não é um bom profissional. E sempre essa sensação de culpa por não conseguir encontrar uma comunicação fluida com o outro e ao mesmo tempo essa sensação de ressentimento do eu estou fazendo tanto e não sou validada. É. E tipo E assim, né? O que eu pensei em falar também é porque, por exemplo, tem gente que vai estar vindo na live agora e fala assim, tá, gente, Amanda, Cris, como é que eu vou fazer pra saber qual é a linguagem do amor do meu filho, assim, de uma forma rápida, né? E geralmente é aquilo, como a Cris falou no comecinho, é aquilo que a criança sempre tá fazendo, né? Então, por exemplo, a gente falou dos 0 a 6 anos, a criança tá definindo a linguagem dela. Você tem que, como mãe, pai, vocês têm que mostrar todas pra criança conhecer todas, né? Pra não ficar com essas repulsas que a gente tem hoje como adulto. Mas passou os 6 anos. Geralmente, assim, a criança que sempre está trazendo uma folhinha, uma florzinha, essa é a linguagem de presente. Então, para essa criança, se você começa a ser mais responsiva, seja um bilhetinho, um desenho na lancheira, essas coisas, isso vai falando para a criança, eu sou vista. Porque se aquilo é importante, é como se fosse assim, poxa, eu gosto de rosa, e a Cris só tá me dando bolsa, só me dá uma coisa laranja. Cada vez que a Cris me dá uma blusa, uma camisa, que lá é laranja. Eu não entendo. É tipo assim, poxa, a Cris não entendeu até hoje que a minha cor favorita é tal, uhum, sei lá, um lilás que seja. Então, tudo isso que ao longo dos anos, isso vai causando tudo isso que a Cris está falando. Então, baixa autoestima, a criança vai sentindo que não é compreendida, só que ela vai projetar tudo isso nas relações futuras. Por isso, tanto conflito entre nós, seres exatamente. humanos, casais, profissionais, tudo, né? Exatamente. E aí o último, assim, que é o mais grave de todos, que, né, que é o final do que é realmente quando você está doente, doente, que é a diminuição do vínculo emocional. Ou seja, as pessoas se isolam. É quando a pessoa diz assim, bom, eu não consigo, as pessoas não me entendem, eu não me sinto bem estando com as pessoas, e aí ela se isola. E aí vem as doenças psicossomáticas e as doenças psicológicas, né? Depressão, síndrome do pânico, enfim, todas essas doenças que podem trazer, acarretar coisas bem graves. Então, esse já é o estágio final de quando, de quando você não conhece a tua linguagem realmente. Então, assim, a importância de você, antes de tentar decifrar da pessoa que, no caso, você gostaria de trabalhar, porque, assim, é como a gente disse, para esse workshop não é somente as crianças. De repente, você está com dificuldade com alguém dentro do teu trabalho. E se quer melhorar essa relação.
Então, antes de você decifrar dessa pessoa, você necessita decifrar a tua para que você não elimine essas etapas negativas e que você não chegue nessa última etapa que é a diminuição do vínculo emocional, né? Que é Sim. esse afastamento de você mesma. É, porque isso gera uma indiferença, né? Tipo assim, você vai tanto sentindo que, tipo assim, você não vai se autonutrindo que você acaba ficando indiferente aos outros, né? Exatamente. Assim, eu sou fãzoca desse trabalho, né? Porque e eu digo assim que trabalhos que são relacionados à inteligência emocional, que é esse trabalho das linguagens, ele está diretamente relacionado com uma inteligência emocional. Gente, assim, é a paz mundial, cara, porque, tipo assim, são crianças que são bem resolvidas na pele delas. Não tem aquela pessoa que você fala assim, tá aqui o Alisson tá perguntando, vai ficar gravado? Ai, vai ficar sim, Alisson. Alisson tá perguntando se vai ficar gravado. Vai ficar sim, vai ficar aqui no meu Insta e no da Cris. Mas aqui é o convite para o workshop. O workshop, né, você tem que estar online, que a gente vai fazer pelo Zoom, né? Mas, assim, o que eu vejo é que, tipo assim, a gente vai respondendo às necessidades emocionais da criança e, né, do nosso companheiro. Primeiro, a gente fala do casal. O casal é a base da família, né? Então, quando o casal começa um a entender a linguagem do outro e gera essa harmonia, isso também vai ser bom para as crianças, né? Reflete E para as crianças. vai refletir para as crianças. Então, é todo um trabalho da gente ser emocionalmente inteligente para que a gente possa ter relações mais saudáveis também, né? É contra a corrente de todo esse movimento que fica apontando, é porque relacionamento tal, é porque é narcisista, é porque isso aqui. Tá, mas a gente vai fazer o que no concreto? E aí, Não. né? Todo Na, relacionamento é difícil, né? Na verdade, gente, tudo que eu sempre trago isso que é por trás de toda pessoa difícil, de toda, por mais horrenda que a pessoa seja, por mais assim horrível mesmo, por mais maldoso que a pessoa seja, mas por trás desse adulto que comete atrocidades, existe uma criança que um dia foi uma criança e que recebeu tudo aquilo. Então, assim, a gente, eu não me lembro aonde foi que a gente estava, eu acho que você estava junto, Amanda, que a gente estava conversando com relação a psicopatas. E aí tem aí no Brasil tem aquele caso do Foi com a mãe psicopata da do Vanessa. com a mãe da Vanessa, do psicopata do parque lá, que ele seduzia as Maníaco do parque. mulheres, maníaco do parque, que ele seduzia as mulheres, levava elas para fazer trilha, e aí, durante a trilha, ele violentava e matava elas. E ele fez isso com muitas mulheres, e acho que teve algumas que até nunca foram encontradas, né? Mas é assim, quando você vai estudar essa pessoa e você vai ver como foi a infância desse adulto, você vê que foi completamente disfuncional. Existem muitas coisas. Só que aí, assim, quando você diz assim, foi completamente disfuncional, às vezes as pessoas dizem assim, mas o fulano teve uma boa mãe porque a mãe deu tudo, porque o pai deu tudo, porque estudou em escola particular, porque não sei o quê. Mas não é isso que as crianças estão pedindo. As crianças não estão pedindo coisas materiais, gente. Eles estão pedindo que vocês vejam eles. A criança ela pede para ser vista. Então não adianta eu entregar para o meu filho uma escola particular que é a melhor do local onde eu estou, mas se eu não tenho a capacidade de sentar com ele, tomar um sorvete, olhar nos olhinhos e dizer assim, tá tudo bem com você? O que você fez hoje? Se eu não tenho essa capacidade, a escola particular não adiantou de nada, porque a escola vai trazer somente o didático, ele vai trazer o, o conhecimento que essa criança precisa para trabalhar na vida. Mas e a emoção? Como é que a gente faz os nossos filhos conhecerem as emoções deles? Como é que a gente dá nome para isso? É isso que está faltando e é isso que e isso É. me incomoda profundamente, porque nós não sabemos dar nome para as nossas emoções. E aí como é que eu vou ensinar o meu filho a dar nome para as emoções dele? Eu até fiz um vídeo essa semana que dizia assim: amor não é borboletas na barriga, isso é a ansiedade. E é verdade. É verdade. Essa história de, eu quero um amor que me dê borboletas na barriga. Gente, isso não é amor. Isso é a ansiedade. Quando a gente tá ansioso, a gente tem essa sensação ruim na barriga. Inseguro, né? Então, exatamente. Então, as pessoas não sabem. Nós não estamos acostumados a dar nomes para as nossas emoções. Então, como é que eu vou acolher meu filho? Como é que eu vou explicar para ele o que é que ele está sentindo?
Eu preciso Sim. me conhecer. Então, quando meu filho tem um ataque de raiva e que ele começa. Isso é muito comum nas crianças, tá? As crianças ficam com muita raiva. E aí, ao invés de brigar somente, eles querem bater, eles querem quebrar as coisas, eles querem. O que eles estão tentando fazer é tirar aquilo que eles estão sentindo. É tipo, eu quero me livrar disso aqui, isso aqui é estranho, é muito ruim. Agora, quando eu sei o que o meu filho está sentindo, eu sou capaz eu tenho essa capacidade de chegar, sentar e dizer: tá tudo bem o que você está sentindo. Isso se chama raiva. E raiva é isso que você está sentindo. E aí eu Quer consigo bater? explicar, Bora mas bater aqui no travesseiro, né? quer Drena bater? essa Vamos bater? energia. Porque é normal, quando eu tô com raiva, eu quero bater. Né? Então vamos bater aqui no travesseiro? Não, você não pode bater nas pessoas, mas você pode bater no travesseiro. Então, é assim, aprender a dar nome às nossas emoções. Nós não sabemos, as pessoas não sabem nomear as suas próprias emoções. Elas só É. querem é se livrar. Então, tipo, acontece uma situação, eu sinto aquela. Lembra do que eu falei lá no início? Tudo é gerado por um pensamento que faz uma sensação no corpo e aí projeta uma ação. Então, quando eu tenho essa sensação, eu quero imediatamente me livrar quando eu não conheço. E eu acho interessante, Cris, você falar isso, porque você falou isso e vários homens entraram na live, né? Olha a sincronicidade do universo. Porque, então, assim, parabéns para os homens que estão aqui na live. Eu tô vendo aqui o Alisson, os meus irmãos, né? Porque, assim, falando dessa questão de inteligência emocional, o homem hoje é quem paga o maior preço na sociedade, né? Porque a gente que é mulher, a gente tem muita abertura. Verdade seja dita, quando alguma coisa não tá legal, você pode ligar para amiga e falar assim, amiga, tá uma caquinha, preciso de um colo de amiga, né? Ou preciso tomar um café, seja o que for. E esses dias me chocou porque tinha um rapaz que estava passando por um burnout, né? E aí eu falei para ele assim, e você vai fazer o quê? Ele disse, eu vou ali conversar com meu melhor amigo. Aí eu falei assim, ai, cara, que legal. Aí tu vai falar para ele, né, o que tá acontecendo e tal. Aí eu falei, jamais, jamais falar, dividir esse tipo de coisa com meu amigo, que era amigo de infância. E aquele ali eu falei assim, gente, como assim? É amigo? Assim, para mim, mulher, é inimaginável eu estar passando por um burnout e uma amiga minha não saber, por exemplo, né? O Alisson diz que ele fala assim, amiga, eu preciso de 8 minutos. É isso. Tem um grupo de amigas que é assim, é SOS Café, né? Então, assim, pro homem, isso é muito mais difícil, entende? Porque, assim, eles cresceram escutando que homem tem que ser forte, que homem tem que dar conta de tudo, que o homem tem que ser o provedor da casa, mas, assim, isso com um peso muito grande. Então, hoje, que a gente tá falando, não, mas você tem que dar nome às emoções, mas como? Se eles nunca aprenderam. Né? Então, assim, eu vejo a gente que é mãe, a gente tem assim, eu digo que na minha cabeça, tá? Isso é uma coisa minha, que eu sei que a Cris compartilha dessa ideia. Para mim, assim, a paz mundial tá na mão das mães, dos pais, né? Por quê? Porque assim, é a partir do momento que a gente educa os nossos filhos, e a gente fala assim, filho, independentemente de você é menino, menina, transgênero, o que for, independente de qualquer coisa, a mamãe te vê, mamãe tá aqui para você, papai tá aqui para você, eu te olho, né? Então assim, homens curando toda essa vulnerabilidade que nunca foi exposta, que nunca veio à tona, que nunca veio para a superfície. Homens fazendo esse processo, o quanto a gente vai liberar para as gerações futuras, né? Então, assim, esse processo, gente, é um processo assim é um movimento assim de liberdade mesmo, sabe? Porque até então a gente achava que tinha que ser dessa forma. Até então os homens achavam que homem tinha que ser forte, ponto e acabou. E aí vem todas as pesquisas de desenvolvimento humano, de psicanálise, de psicologia, de psiquiatria, de tudo. Falando assim, gente, se você não consegue nomear as suas emoções, se você não consegue falar assim, cara, tá difícil, tá fogo, tá, não tô dando conta, não sei o que lá, você está fadado ao burnout, você está fadado ao esgotamento, você está fadado à depressão, você está fadado a transtorno de ansiedade. Por quê? Porque todo mundo precisa, tipo assim, cara, cheguei aqui no meu limite. Cara, tô precisando respirar, cara, tô precisando. Então, assim, é muito forte esse processo, porque a partir do momento que a gente vai aprendendo a se olhar, a nossa própria linguagem, mas que a gente faz isso para nós, para os nossos filhos, ele fala assim, cara, eu posso sim ter minha vulnerabilidade, porque a minha mãe e meu pai vão me amar de qualquer forma, mesmo eu estando aqui perdidão, mesmo aqui eu não sabendo, eu tenho, né, esse ninho, eu tenho para onde voltar, né? E é muito poderoso esse processo. Ah, é muito poderoso mesmo. Então, e uma das maneiras de começar nesse processo é descobrindo a maneira como você se sente amado.
É descobrir como você se sente amado e como você pode demonstrar para as pessoas que elas também são amadas. Quando eu faço esse caminho, eu já começo nesse processo de descoberta, né? A gente tem que começar sempre de algum lugar. E com certeza descobrir a linguagem pela qual você se sente amado é um dos caminhos que pode te levar a outras portas muito maiores. Porque tem uma coisa no autodesenvolvimento que eu adoro e que é uma notícia triste para quem está aí, que é quando você começa, não dá mais para voltar para trás. É um caminho que é completamente sem volta. Você não consegue, você não cabe mais no que você era ontem, você já não cabe mais lá. Então é sempre para frente, é sempre construindo, é sempre melhorando, é sempre encontrando as ferramentas e de uma maneira muito incrível, por mais que você não, que às vezes você dá umas pausas, mas a vida dá um jeito de te empurrar de novo e ela diz assim, não, agora você vai continuar, porque você começou, então agora você vai continuar. E eu acho que não existe nada mais valioso do que a gente passar por essa vida com presença de espírito. É eu me sentir presente nessa vida. Não é o estar presente para o outro, não é as pessoas, somente as pessoas estarem me vendo, mas eu me ver. Eu me sentir importante, eu saber aonde é o meu lugar nesse planeta. Então, acho que isso é uma das coisas mais valiosas que tem, porque quando eu sei aonde é o meu lugar, eu digo que cada pessoa tem um pedestal, e quando eu encontro o meu e eu subo lá e eu digo assim, cara, aqui é o meu lugar, eu não me perco mais no meio da sociedade. E aí tudo começa a se organizar e tudo começa a ser mais leve na nossa vida. Então, vamos descobrir a nossa linguagem do amor, e porque essa ferramenta não é somente uma ferramenta de comunicação. Ela, claro que ela fala muito mais dentro da comunicação, mas não é só isso, é uma ferramenta de cura interior de nós mesmos. É uma maneira da gente deixar de sangrar, a gente sangrar um pouquinho menos sobre essa galerinha que tá vindo aí. Sim. Eu achei interessante isso, que eu nem comentei isso contigo, mas vou comentar isso online, dá tudo certo, na live mesmo. Mas assim, você falou esse negócio de presença, isso é uma tarefa diária, 24 horas por dia, né? Outro dia eu fui na tua casa e aí eu coloquei o código no. Eu esqueci de falar para falar agora, né? Coloquei o código para entrar no prédio e aí eu tava no celular e apertando o elevador. E aí o elevador não chegava nunca, né? Eu falei, gente, esse elevador da Cris tá quebrado, o que que aconteceu? E aí o elevador da tua casa tem escrito assim, presença, né? Tipo assim, aí eu olhei, aí tava assim, presença e com a luz. Ou seja, o elevador tava ali já desde o começo. Só que eu Você que não tava vê. no meu celular e não vi. Entende? E aquele ali foi um tapa na cara do elevador. Então eu ganhei um tapa na cara nesse dia do próprio elevador. Porque eu fiquei assim, gente, quantas vezes a gente tá eu digo muitas vezes, tá ali com a criança e pensando na feira que vai fazer, né? Tipo, a gente não tá presente, né? A nossa mente hoje, com tanta informação que a gente tá com dificuldade da mente estar no presente, tá no aqui e agora, né? Então, Uhum. para quem tem déficit de atenção, aí é que explode mesmo, né? Então, assim, é o nosso desafio o tempo todo. Aonde eu tô aqui com meu filho, seja trocando uma fralda, seja tomando um café com o maridão, seja com a amiga, o que for, gente, é tempo de presença, porque a gente tá, você tá falando pra pessoa, você vê que a pessoa não tá assim, que a cabeça dela tá vagando, que ela foi pra longe, né, já sei, eu brinco muito assim, aqui em casa, ei, você tá onde, né, porque o corpo tá aqui, mas a cabeça já foi longe, né, e é Exatamente. isso, né, porque, tipo assim, lógico que a gente vai fazer o workshop. No workshop a gente vai descobrir a linguagem juntos, a gente vai descobrir a linguagem dos filhos de vocês também. Mas assim, para quem não for no workshop, se eu posso deixar assim uma dica, é isso que a Cris acabou de falar, porque você estando presente, você vê o que a pessoa, geralmente entre casais, né? Ele fala isso várias vezes no livro, aquilo que o teu marido mais pede é a linguagem da pessoa. Então, geralmente, assim, a esposa que está pedindo mais elogio ou mais obrigado Hum, é palavra de afirmação. O marido que está pedindo, né, mais atenção, que faça isso, que faça serviços, né, que tenha ações, prestação de serviço. Então, assim, o que a pessoa verbaliza normalmente é o que ela quer receber. Então, é a linguagem dela. Então, independentemente, aqui a gente vai, o trabalho meu e da Cris é trazer ferramentas, mas independente das ferramentas, só o fato de você estar
como observador do que está acontecendo à tua volta, já te faz ser mais assertivo, seja como mulher, seja como profissional, seja como esposa, seja como mãe, né? Isso já muda muito. Se você já se destaca, né, dessa galera que tá toda no automático, né? Exatamente, exatamente. Você se destaca e assim, quando eu aprendo, quando eu sei estar presente em mim, comigo mesma, eu aprendo a conectar com o outro de uma maneira muito simples. Muito, muito simples. Então, e a gente se torna magnética. As pessoas vêm até nós de uma maneira incrível. Não é uma dia. Sim, verdade. A gente tem vivido muito isso no nosso dia a dia, de o quanto a gente se torna magnética, ou como as pessoas acabam vindo para você. E de uma maneira saudável, não é de uma maneira é, tentando aproveitar ou tentando, né, te desestabilizar. Claro que vai vir também esse tipo de gente, mas a gente se torna magnética para as coisas que são boas. Então, quem quiser se inscrever no workshop, é comigo, na mensagem, em mensagem no privado, me manda lá no privado uma mensagem, a gente vai discutir, porque eu também, um dos quesitos que a gente tem é a gente saber aonde a pessoa está, qual é nessa caminhada, onde é que você está, onde é que você, não é que não possa participar, mas eu acho que é legal a gente se conhecer e entender quais são as expectativas da pessoa que está vindo para cá. Então é só me mandar mensagem no privado, dia 30 de outubro, às 20 horas da Suíça, 15 horas do Brasil. Nós estaremos com a Amandinha via Zoom, trazendo essa ferramenta que é maravilhosa. Eu acho que sem dúvidas, eu sou muito fã disso, né? Então, sem dúvidas, eu posso dizer que em todos esses anos de autodesenvolvimento foi uma das ferramentas que mais me auxiliou e é uma das que eu mais amo. Tem muitas outras, mas essa é uma das que eu mais utilizo e é uma das que eu mais amo. Então, é isso. Então, gente, aguardamos vocês, viu, pra gente ter essa virada de chave mesmo, né? Ter uma vida com, assim, sabendo a nossa própria linguagem do amor, né? Para poder trazer isso para nossa família. Que Exatamente. é a partir da nossa transformação que a gente transforma o nosso lar, né? Isso é uma coisa que eu e Cris estamos aprendendo, né? E a gente aprende e vai colocando na prática e vai vindo as dificuldades, né? E é assim, é com isso também que vendo assim as mudanças é que nos faz vir aqui querer compartilhar isso com vocês. Então, aguardamos com todo carinho vocês dia 30 de outubro. É isso aí. Um beijo. Fiquem Tchau, bem. Tchau, tchau. Amandinha. Obrigado. Tchau.